E aí, Éder, tudo em paz? Beleza. Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao professor Éder Bento de se disponibilizar, aparecer aqui com a gente e nesse bate-papo de perguntas e respostas, a gente poder extrair uma quantidade de informações aí interessantes e trocar uma ideia, né, e ver quais são as possibilidades que a gente encontra hoje aí para a educação a nível municipal, tendo em vista que o foco agora são para esse cenário, né? Sim, a gente percebe com a experiência que a educação ela é quase que um ser vivo. Cada dia ela evolui, se adapta, modifica. O que você aprendeu há 10 anos atrás, hoje tem vezes que passa a fazer mais sentido, outras vezes perde totalmente o sentido. Isso aí você diz em questão de metodologia e não do conteúdo, né? Também conteúdo. A ciência, de maneira geral, ela não é algo imutável. Por exemplo, tabela periódica. Tabela periódica, há 50 anos atrás, a quantidade de elementos químicos que tinha na tabela periódica era muito menor do que as que tem hoje. O conhecimento que se tinha de radioatividade, por exemplo, há 100 anos atrás, não era nada comparado com hoje. Tanto que muita gente lidava com aquilo normalmente. Tinha brinquedo que utilizava de material radioativo vendido para criança. O pessoal não Que sabia coisa. que tinha risco à saúde, entende? Então, a ciência ela vai modificando. E a mesma matemática que você pensa, a matemática, ela não muda. Tudo bem, alguns conceitos eles podem não mudar, mas algumas aplicações são totalmente inovadoras. Então, isso que é bacana no estudo. O professor ele tem essa capacidade de adaptação acentuada, porque ele está acostumado com isso, né? Ele tem que estar estudando o tempo todo. Olha só que curioso. E não só essa questão de materiais radioativos, quando a gente estuda na arquitetura, né, e na parte do design de interiores, que a gente vê a criação dos materiais, especialmente das tintas, no século XVIII, século XIX, eles criavam o verde a partir de um elemento que envenenava as pessoas. Só que na época ninguém sabia disso. Chumbo, Né? eles usavam Então, muito chumbo, né? sim, tinha muito chumbo nas coisas. Então, por isso que quando eles descobriram que esse elemento que dava pigmentação verde para a tinta era um veneno que passou a se adotar a coloração verde para o veneno. Por isso que a gente vê muito em desenho animado, às vezes até em emoji ou coisas assim, que o verde está muitas vezes ligado psicologicamente ao veneno. Verdade. Bom, tendo em vista aí esse quadro de pandemia que a gente se encontra e que não deixa de ser um momento de crise, tanto política que está se tornando agora, quanto econômica e uma crise sanitária, a gente se depara exatamente com um grande problema que é qual é o papel do professor em tempos de crise, especialmente nesse tempo de isolamento social. Legal. Yuri, é o seguinte, o professor ele tem essa capacidade de se adaptar e de evoluir e de estudar constantemente. Então, de maneira geral, os professores têm esse interesse de evoluir, de aprender. A questão é que quando você não tem crise, você se torna naturalmente acomodado. Isso acontece com todo mundo. Então, se a coisa está dando certo, vem aquela premissa, né? Não se mexe com um time que está ganhando, então não vou mexer. E deixa para lá, e vai acontecendo. Então, quando acontece crises como essa que está acontecendo agora, a gente acaba tirando alguns pontos positivos dela. E um desses pontos é justamente fazer com que as pessoas pensem fora da caixa. Elas pensem algo a mais, algo que ninguém tinha pensado, ou que tinha pensado, mas achava que não fazia sentido, e hoje faz total sentido. Então, a gente tem diversas histórias de inovações tecnológicas que foram desenvolvidas em época de guerra, por exemplo, que eram crises mundiais, talvez, regionais, e o pessoal desenvolvia um monte de conhecimento. E hoje o papel do professor ele é primordial nesse sentido, porque a gente está vivendo uma situação totalmente incomum, onde todo mundo acaba que ficou muitos dias preso em casa, quase não saiu, e a vida de uma forma ou de outra não podia parar. Então o professor ele tinha que atuar, tinha que trabalhar de tal forma que a vida continuasse, né? E o professor, então, professor que eu chamo de professor inovador, que é esse professor que não está acomodado, que não se conforma com o status quo, ele pensa em sempre evoluir, sempre inovar. Esse professor inovador, ele hoje tem algumas características que antes eram opcionais. Antes era só um plus. O cara saber mexer com ferramentas tecnológicas, dar uma aula diferente, falar a língua da época e tudo mais, isso talvez era um plus. Agora ficou bem evidente que não, são características preponderantes, primordiais para o sucesso do professor.
A educação está mudando, assim como toda a sociedade. O professor que quer ter espaço na educação do futuro, ele precisa realmente pensar como professor inovador. E eu vou bem além quando eu falo professor inovador, não é aquele cara que toda aula usa PowerPoint para dar aula de slide, não é isso não. Você só usar uma ferramenta tecnológica é muito pouco para pensar no que é um professor inovador. O professor inovador, ele tem que ter uma postura diferenciada, ele tem que ter uma forma de se apresentar diferenciada, ele tem que chegar para o aluno não como o detentor do conhecimento. Hoje em dia, para o aluno adquirir algum conhecimento, ele vai no Google. Você não precisa de professor Google hoje. Você precisa de um professor que vai compartilhar experiência com o aluno, que vai ser um mentor do aluno, que vai gerar no aluno o que a gente chama de autonomia plena. E por que essa crise ela foi muito importante para evidenciar isso? Porque ela, dentre várias coisas, ela mostrou a necessidade das pessoas desenvolverem autonomia. Porque em momentos de crise como esse, quem tem autonomia para aprender, por exemplo, com a internet, para aprender ferramentas e tudo mais, o aluno que desenvolveu ao longo do tempo essa autonomia, ele está tranquilo, ele assiste videoaula, consegue estudar sozinho, consegue fazer resumo sozinho, consegue buscar o conhecimento e se desenvolver. Agora, o professor e o aluno, e o pai, a mãe, que ficaram presos naquele tradicionalzão, não, é só eu anotar o que o professor fala e replicar na prova, esse agora está sentindo muita dificuldade. E aí vem uma outra coisa que eu acho muito interessante com essa crise, que foi uma quebra, na verdade uma quebra não, ele evidenciou um valor da cultura brasileira que assim, é muito forte, que é da terceirização da responsabilidade. O brasileiro tem um costume de terceirizar a responsabilidade. A culpa é sempre do governo, a culpa é sempre do professor, a culpa é sempre do pai, a culpa é sempre do aluno. Você nunca assume a sua parcela de culpa e tenta buscar soluções. Isso é uma cultura do brasileiro. E agora, com essa crise, ficou muito evidente isso. Porque a gente viu um monte de professor se desdobrando, tendo que correr atrás do tempo perdido, para aprender novas ferramentas tecnológicas e fazendo o melhor possível nessa situação. Professores se reinventaram, foi uma coisa assim fantástica, muitos professores se reinventaram e muitos simplesmente ficaram reclamando, falando que a culpa é do fulano, do Beltrano, que está assim, e não andaram para frente. Teve muitos pais que se reorganizaram em casa para poder estudar com os filhos, organizaram sua rotina, organizaram a rotina com os filhos, e teve pai que ficou reclamando que a escola não dá suporte, que o professor não dá suporte, que está tudo muito difícil. Então, agora ficou muito evidente que muitos pais estavam acostumados a terceirizar a responsabilidade da educação dos seus filhos para a escola e muitos professores, muitas escolas acabaram também percebendo que pararam no tempo, achavam que só ter um laboratório de informática na escola já é uma escola inovadora. E é muito, muito, muito mais do que isso. Perfeito. Então agora, Éder, nós vamos seguir aqui para a nossa segunda questão. É uma coisa que a gente percebe, né? Que essa questão de aula virtual, ela está sendo taxada como videoaula, é coisa de rico. Você está no município de Anápolis, mas o Ministério da Educação é generalizado, então eles têm uma pauta a ser seguida, correto? Então eu queria que você ilustrasse um pouco como que as escolas municipais e estaduais estão se comportando nesse momento de crise. Como pegou todo mundo de surpresa, só para você entender, eu vou contextualizar rapidinho. Em 2011, mais ou menos, 2010, 2011, eu dava aula na faculdade Anhanguera. Naquele contexto, existiam algumas aulas à distância, algumas avaliações, alguns trabalhos à distância, e houve um movimento ali para que os professores que ali trabalhavam fizessem alguns cursos voltados para o EAD. Naquele momento, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em metodologia de ensino e gestão EAD. E naquela época eu fiz aquele curso, o meu intuito não era trabalhar EAD, mas ao fazer eu peguei algumas ideias, algumas noções e pensei, legal, dá para aplicar algumas coisas aqui, mas não é para mim, não é muito meu foco. Naquela época eu pensei que eu poderia trabalhar com revisão de materiais, curso à distância, um tutor, talvez, alguma coisa assim. Só que com o tempo vai passando, eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, dei aula muitos anos em cursos de tecnologia, ciência da computação, análise de desenvolvimento de sistemas. E nesse momento, nesses ambientes, lidando, tendo contato com pessoas muito inseridas nessa parte, eu aprendi muito. De 2011 para cá, eu fui aos poucos estudando, sem nem saber que eu ia precisar disso. Então, quando estourou agora, chegou em 2020, e estourou essa necessidade das pessoas dominarem a internet. Então, eu já tinha um domínio já de redes sociais, eu já tinha domínio de software, de programas de computador que poderiam me ajudar a editar um vídeo, a produzir um vídeo mais rápido, que poderiam me ajudar a fazer uma pauta de videoaula e etc. Então, olha o tanto de tempo. Foram quase 10 anos de experiência que eu adquiri, sem nem pensar que eu ia precisar disso, mas eu adquiri. Está lá na minha caixa de ferramentas. E agora eu precisei e eu consegui aplicar de forma mais rápida. E mesmo assim, com esse período de experiência, teve muita coisa que eu tive que redescobrir agora, tive que me reinventar, estudar e aprender sobre novas ferramentas, me reciclar.
Agora imagina um professor que há 10 anos está todo ano dando a mesma lista de exercícios para os alunos, seguindo a mesma sequência de resumos, trabalhando aquela aula presencial metódica, sistemática, feijão com arroz, de sempre. Quando chega agora, esse professor vai ter uma grande dificuldade de se adaptar. Então, e não só professor, escolas também. Então, o que eu vi acontecer agora? Muitas escolas se reinventaram muito rápido, porque já tinham profissionais que tinham uma certa expertise em relação a isso. E tiveram escolas que não, que ficaram patinando. Alguns ficaram em estado letárgico até. Algumas secretarias de educação ficaram esse mês todo sem nem propor aula à distância. Falaram, não, vamos dar férias para todo mundo logo, que a gente não sabe o que vai fazer. E teve que ficar esse tempo de um mês aí, batendo cabeça, torcendo para voltar às aulas logo, porque quase que tiveram resistência em pensar no ensino à distância, né? Numa aula à distância. Então eu vi muito isso. Secretarias municipais de educação que se omitiram em resolver o problema, e eu vi secretarias municipais de educação, estaduais de educação, eu vi escolas públicas e particulares, conjunto de professores, se reinventarem para poder resolver o problema. E aí vem a grande questão que você falou. Videoaula é para rir. Eu fiz uma pesquisa em 2018, no final de 2018, o IBGE fez um levantamento, uma pesquisa sobre como é que funcionava, né, o consumo de internet no Brasil. E lá no final de 2018, eles descobriram que 75% da população brasileira tem acesso à internet. Desses 75%, 97% acessam a internet pelo celular. Isso em 2018. Agora eu tenho certeza que esses números são maiores. Então, curioso, né? Porque para uma... Desculpa interromper, mas para um país considerado um país em desenvolvimento, 75% da população do Brasil, isso dá um número bem alto, né? É muito alto. É por isso que o Facebook investe pesado no Brasil, sabe? Google, essas grandes empresas de internet, elas investem pesado no Brasil porque países como Brasil, Índia, são grandes consumidores de internet, produtos de internet. Então a gente tem um mercado aqui gigantesco dentro da internet. Mas aí vamos voltar para a questão que a gente estava falando. Ó, 75% então tem acesso à internet. Então quer dizer que 25% não tem acesso à internet. Olhando essa pesquisa do IBGE, eu fui levantar os dados e eu descobri o seguinte, ó, desses 25% que não tem internet, segundo a pesquisa do IBGE, 42% não tem internet porque não sabe usar. São pessoas mais idosas, talvez com baixa instrução e não tem interesse de usar. Não sabe usar, 42%, e 35% não tem interesse, não gosta de internet, não gosta de ter celular. Eu tenho certeza que você conhece alguém que não gosta de WhatsApp, não gosta de telefone. Eu conheço muitas pessoas, professores inclusive, que nunca tiveram e-mail. Então, ó, 42% não tem internet porque não sabe usar, 35% desses 25%, né? 35% porque não tem interesse. E 4,5% porque mora em algum lugar que não tem sinal. Mora numa zona rural que não tem sinal, não, na região afastada, não tem. Então, se você fizer a conta, só desse percentual aqui, mais de 80%, desses 25% que não tem internet por algum desses três motivos, isso dá cerca de 21% então do total. Então sobra o quê? 4%. Esses 4% se dividem em pessoas que não têm dinheiro, não têm condição de comprar um equipamento para usar a internet, um celular, um computador, ou não tem dinheiro para contratar o serviço da internet, que na condição de vida deles é caro. Então pensa, de 100% da população, só 4% não tem internet porque não tem dinheiro. Só 4%. Se você pegasse esse número aí, claro que isso vai variar de região para região, mas se a gente colocasse da mesma forma aqui, para a minha região, Anápolis, por exemplo, tem cerca de 400 mil habitantes. Isso vai dar mais ou menos o quê? 16 mil pessoas? Uhum. Em escala Brasil aqui, 4% é 8 milhões. Entendeu? Então são 8 milhões de pessoas. Estou falando de pessoas de maneira geral, não é só criança, não é só aluno, é o total de pessoas. Comparando com a maior parte, essa afirmação de falar que videoaula é coisa para rir, tá errada. Porque se a maioria da população tem acesso à internet e pode assistir videoaula, na verdade não. É uma forma de você justamente trazer mais acesso à educação do que talvez o ensino presencial. Porque se você pegar esses números de ensino presencial, eu tenho certeza que vai ter muita gente também que não tem, que mora muito longe da escola, que não tem acesso à escola, que não tem escola na sua região, não tem transporte, não tem etc, etc, etc. Aí vem a questão. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada com essa quantidade de pessoas? Quer dizer que esses 4% da população, então, eles têm que ser excluídos e ficar sem educação? Não. E aí que tem que vir políticas públicas sérias, voltadas não para inibir a educação à distância, mas sim para fomentar para que ela seja uma ferramenta
que vai alcançar essas pessoas de forma mais plena. Tá? Vou dar um exemplo de política pública inteligente. O Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais. Lá, ele implementou, nesse período agora de isolamento, que ele ia dar aula virtual para os alunos, videoaula. Só que o que acontece? Ele sabe que a maioria da população vai ter acesso à internet, então vai conseguir assistir essas aulas pela internet. Só que pensando nessa minoria que não tem acesso, ele criou um programa para disponibilizar essas aulas na TV do estado de Minas Gerais, pela televisão. Então, você vai conseguir alcançar 100% dessa forma? Não, mas você vai conseguir alcançar a grande maioria da população. É isso que a gente tem que pensar. Outra política pública que poderia resolver isso aí. Muita gente não tem acesso à internet, algumas pessoas não têm acesso à internet porque não tem sinal na região. O tanto que é difícil a regulamentação que a Anatel faz é tão burocrática que é difícil, em alguns lugares, você levar uma provedora de internet para as pessoas. Então, só de você pensar uma política pública de desburocratização, já facilita. Porque facilita em levar mais sinal, você aumenta a concorrência, fomenta o livre mercado, vai ter mais concorrência e, naturalmente, o preço cai. Se você vai para países onde o livre mercado ele é mais valorizado, você tem uma internet melhor, porque existe investimento, existe interesse para investir ali. Imagina, tem regiões aqui na minha cidade que agora está chegando fibra ótica de internet. Eu tenho certeza que em Goiânia aí, tem um monte de bairro que não tem fibra ótica. Eu moro na fazenda. Aqui a internet é a rádio. A gente não consegue expandir e talvez alcançar 100% da população, porque existe muita regulamentação estatal, existe muito engessamento, muita burocracia, existe poucas pessoas pensando em políticas públicas que realmente vão universalizar a educação através da tecnologia. Agora, eu quero ressaltar uma coisa bem importante aqui. Muita gente quer pregar que o ensino à distância seria a bala de prata, seria a solução definitiva para as mazelas da educação. Isso é mentira. O ensino à distância, ele é uma ferramenta poderosa, mas não é milagrosa. O ensino à distância ele vem para ajudar e é mais uma ferramenta para melhorar o acesso à educação para toda a população. Mas é importante a gente pensar de formas diferentes aí para poder alcançar melhores resultados. Inclusive até o ensino domiciliar, né? Às vezes ele será um momento bacana. Homeschooling é interessante. E no Brasil é proibido, né? Faz sentido isso? No Brasil ser proibido. Uhum. O Jamil até escreveu aí agora, o Telecurso 2000, lembra o Telecurso? Cara, eu conheço muita gente que estudou, fez o seu ensino fundamental e ensino médio por causa desse programa da televisão. Então funciona. Quando você vai pensar numa educação à distância, o planejamento ele é muito mais complexo do que uma educação presencial. Porque no presencial você tem uma interação olho a olho, então você consegue corrigir o rumo do que você está ensinando e poder, ao longo do processo, melhorar a sua aula. No caso de ensino à distância, você tem que ter um planejamento muito bem feito, e aí é onde entra a experiência vivencial do professor, porque ele tem que prever os gargalos, ele tem que prever as dúvidas do aluno e preparar um estudo dirigido para que o próprio estudo vá sanando as dúvidas do aluno. E isso não é de agora. Quando tiveram os primeiros cursos à distância, por carta, né, mandava os cursos, depois era vídeo, mandava os vídeos para o aluno estudar em casa sozinho, Telecurso 2000 na televisão. Isso tudo eram estudos dirigidos que eram muito bem pensados e organizados, e o cara que se debruçava para estudar aquilo, ele aprendia de fato. Então o ensino à distância funciona assim, e ele vem para ficar, gente, não adianta. Esse processo de isolamento só acelerou uma coisa que já estava acontecendo há muito tempo. Aproveitando que a gente estava falando sobre essa questão do monopólio aí da educação do Estado, e depois que surgiram as escolas particulares, e aí veio o controle do MEC, vamos entrar aqui na parte de doutrinação nas escolas. A gente é comumente sabido que existe uma predominância das ideias de esquerda no ambiente acadêmico, e eu acredito que isso venha desde o nível de universidade até ensino fundamental e pré-escola. Então, a direita, vamos supor aí, no caso, tivesse a predominância do ensino acadêmico, você acha que ela também utilizaria das escolas como palanque ideológico? E por quê? Com certeza, Yuri. Eu acredito piamente que a educação ideologizada ela é natural do ser humano. Eu vou explicar. O ser humano ele é egoísta, por natureza. Todos nós, em algum contexto, em algum momento, pensamos que aquilo que temos para falar e a nossa posição, o nosso posicionamento ideológico, ele é mais importante do que o do outro. Se existisse uma situação em que pessoas com pensamento de direita dominassem o debate em universidades, e em escolas, em instituições de maneira geral, naturalmente esses professores em algum momento iam transparecer, mesmo que seja um professor que se policia o tempo todo para não mostrar o seu lado, mas em algum momento ele acaba influenciando, trazendo a sua ideologia, trazendo as suas crenças para a sala de aula. Isso é até uma forma do professor buscar alguma conexão com o aluno. E eu não vejo que isso é um problema. O problema
é quando isso acontece só de forma unilateral. Falar que a ideologização na escola ela é uma coisa errada. Se for só de um tipo de vertente de pensamento, de crença, eu acho errado sim. Agora, se você busca uma pluralidade de ideias, onde as pessoas elas podem realmente discutir com profundidade todas as vertentes e a partir dali o aluno poder escolher, aí seria extremamente salutar. Seria extremamente importante para o desenvolvimento da autonomia do aluno. Como eu disse, a educação do futuro ela vai focar muito no desenvolvimento de autonomia do aluno. Não adianta você pensar em desenvolver a autonomia do aluno se você definir que você vai ensinar só um tipo de vertente ideológica. Então, isso não vai fazer sentido na educação, nem agora faz sentido e nem no futuro não vai fazer sentido. Então, a ideologização, ela existe sim. Eu já presenciei de várias formas diferentes, em várias situações diferentes. Acontece sim, nível fundamental, médio, superior. O que a gente tem que pensar não é combater isso. A gente tem que trabalhar para que todo mundo entenda que o aluno ele tem que estar preparado por várias escolas, digamos, ideológicas, para ele poder entender qual é que faz mais sentido para ele. E aí, se ele acha que a esquerda faz sentido para ele, se ele acha que a direita faz sentido para ele, se ele acha que o liberalismo faz sentido para ele, que ele escolha. Entendeu? Então, mas ele tem que ter esse contato. Hoje, infelizmente, não se tem. Se você chega na escola e pergunta se eles sabem quem é Karl Marx, muitos vão saber. Mas se você perguntar quem é Adam Smith, a minoria vai saber. Então, isso já é algo que eu acho errado, porque você não está tendo isonomia, né, na educação. Bom, até um fato curioso aí de te contar, que quando eu entrei na faculdade, eu entrei para o curso de Relações Internacionais. O motivo pelo qual eu desisti do curso e acabei optando por arquitetura foi essa questão da unilateralidade das abordagens dentro de sala de aula. O viés abordado era sempre tão para o lado da esquerda que me fez perder o gosto, porque a gente não tinha as oportunidades de entender o que contrapunha a esse centro e fizesse com que eu chegasse a uma síntese científica e de raciocínio próprio meu. Eu não tinha liberdade de pensamento, as provas eram direcionadas, as perguntas eram selecionadas a dedo e os trabalhos que a gente tinha que operar. E olha que a gente está falando aí de uma instituição particular, né? Porque eu fiz na PUC. É uma questão de deficiência, né? Eu também não tenho problema do professor ter a sua própria ideologia, né? Mas desde que ele mostre que existem outras, da gente como aluno, e inferior na questão de conhecimento daquele determinado assunto que ele está tratando, a gente ter a possibilidade de traçar o nosso próprio caminho. Sim, e assim, há algum tempo atrás teve aquele movimento Escola Sem Partido. Eu particularmente acho que não é um movimento inteligente no final das contas, apesar que a ideia inicial de quem o criou era justamente trabalhar a pluralidade de ideias. Mas no final das contas ele se tornou apenas vamos dizer assim, um espantalho as pessoas que pensavam contrárias atacavam. Então acabou que no final das contas não virou o que deveria virar. E como é que você deveria trabalhar isso? Não é simplesmente impor, chegar e impor. Não, a partir de agora vai ter que comentar sobre tudo. Não, peraí. Vamos começar pela formação dos professores e mostrar, você acredita nisso. Mas você precisa saber o que isso fala. Se você concorda ou não concorda, você tem que saber. Vou dar um exemplo bem claro para você entender. Eu sou professor de ciências e eu sou criacionista. Eu acredito nesse viés do criacionismo. Existe um ser supremo que criou o universo e todas as coisas. E eu tenho diversos argumentos para defender esse ponto de vista meu. Agora, nem por isso eu deixei de estudar o evolucionismo. Eu também consigo defender todas as ideias do evolucionismo. Eu consigo, dentro da minha ideologia, refutar um em relação ao outro. Agora, para o meu aluno, eu vou mostrar só o meu lado refutando o evolucionismo? Não, eu vou mostrar os dois, ó. O evolucionismo fala assim, assim, assim. O criacionismo se contrapõe falando assim, assim, assim. Ó, de acordo com a sua crença, com aquilo que você pensa, você escolhe. É assim que eu dou aula. Você escolhe. Agora, eu convencer o aluno, se ele me pergunta, e aí, Éder, você acredita em qual? Me perguntou, eu falo, ó, eu acredito nisso, por causa disso e disso. Mas tem músicos que acreditam nisso por causa disso e disso. Os dois vão precisar de fé, né, nesse caso. Então, de acordo com a sua fé, que você vai escolher cada um. A gente tem que pensar que a educação ela é muito complexa. Não existe uma solução mágica que a gente vai falar assim, ó, a partir de agora vou baixar uma lei, como a escola sem partido, vou baixar uma lei e a partir de agora todas as escolas não vão ter mais a ideologização, né? Não vão ter mais essa doutrinação. Está errado. Isso não acontece. Você não resolve problemas complexos como esse criando uma lei na canetada. Então a gente tem que pensar outras formas para divulgar as informações. Um debate inteligente. Eu trabalhei em diversas escolas e eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma escola que eu tinha como colegas professores diversos militantes do PCdoB, do PT, do PSOL, pessoas muito competentes, excelentes professores, muito gabaritados, muito inteligentes e que tinham excelentes argumentos para defender o ponto de vista deles. E eu adorava debater com eles.
porque eu aprendia sobre a ideologia que eles estavam pregando e ainda mais, eu aprendia a fortalecer a minha argumentação de contraposição. E isso me fez crescer. As pessoas elas não têm que fugir do debate, não têm que apontar o dedo na cara do outro e falar, você está errado. A gente tem que buscar o consenso. Tanto a esquerda como a direita, eu estou falando a séria, tá? A boa, das pessoas de bem. Tanto as pessoas de direita e de esquerda têm o mesmo objetivo. Ter um bom país, boa qualidade de vida para as pessoas. A forma que cada um quer chegar lá que é diferente. E é isso que a gente tem que pensar. O que não deixa também de ser um teste de fé, né? Você tem que acreditar. Seja de direita, seja de esquerda, você tem que defender com fé. Então, a gente fala muito de ensino e acaba que a gente pensa que o ensino é sala de aula, livros, etc. Mas existe uma vertente do ensino que lida muito com o corpo, que é a educação física, professores de artes marciais, professores de dança, que não deixa de ser uma forma de educação aliado ao exercício físico, certo? Tendo isso em vista, como você acha que essas pessoas têm uma alternativa para sobreviver a essa crise, já que eles têm necessidade de contato direto, físico, as aulas têm que ser presenciais ou não? Queria que você desse uma ilustrada um pouquinho melhor aí pro pessoal e até para mim, quais são as alternativas dos professores que lidam com o corpo. Eu sou professor de exatas, então eu estou precisando, inclusive, lidar com o meu corpo, fazer uns exercícios físicos, precisando emagrecer. Todo mundo virando um balão. Né? Mas em relação a isso, o que eu vejo, eu não vou falar a solução, como eu disse, não existe solução pronta para nada disso, mas eu vou dizer o que eu tenho observado na internet. Existe um mercado gigantesco na internet, chamado de marketing digital, onde você faz propaganda, o marketing, só que no âmbito digital, na internet. E eu tenho certeza que muita gente que está no Instagram, está no YouTube, eles, de alguma forma ou de outra, em algum momento se deparam com alguma promoção, algum post patrocinado, alguma coisa assim. E se você agora entrar aí no Google e pesquisar lá, como emagrecer, ou fazendo exercícios físicos em casa, quando você entrar no seu Facebook, provavelmente vai aparecer algum patrocínio, alguma propaganda de algum curso te ensinando a fazer exercícios em casa. Quer dizer que é a solução? Mais uma vez, não quer dizer que seja a solução. Para alguns pode ser. Talvez faça sentido fazer exercício em casa. Tem outros que não, que precisa estar lá no meio de pessoas, tem que estar lá na academia. Então, assim, vai de perfil para perfil. Eu conheço vários exemplos de pessoas que estão ganhando muito dinheiro fazendo infoprodutos, cursos, ensinando a como fazer exercício em casa, como dançar melhor, a como fazer X, Y, Z. Acho que o pessoal, nesse momento de isolamento, tem que começar a prestar mais atenção nas oportunidades que a internet traz para as pessoas trabalharem. E isso é o futuro. Repara, muitas pessoas aí agora nem vai em restaurante mais, só entra no iFood, pede comida e come em casa. E isso é uma tendência. As pessoas vão cada vez mais fazer mais negócios na internet. É só tomar cuidado com as picaretagens também, né? Porque tem gente que acha que sabe das coisas e acaba desbancando quem realmente sabe, né? Porque tem um apelo digital mais arrojado, né? Uma apresentação melhor, acaba Por isso deixando... tem que pesquisar, é importante procurar se a pessoa tem prova, tem depoimentos e tudo, isso é importante. Tem muito certificado digital, né? Que às vezes as pessoas, selo, certificado, essas coisas, não sei se realmente existe. Tem como você fazer curso em Harvard pela internet, Oxford, direto lá no site. Você consegue fazer cursos online, à distância, e receber certificado válido, inclusive. Você pode colocar no seu currículo. E não só, universidades públicas aqui também, do Brasil. Para a gente não se estender muito mais, como você enxerga um modelo de ensino pautado pelos princípios do liberalismo e se essa flexibilidade de ensino não daria espaço para um modelo mais autoritário? Para uma educação ela ser pautada nos valores do liberalismo, inicialmente ela tem que ser pautada na liberdade, porque o valor principal do liberalismo é a liberdade. Tanto liberdade de expressão, o livre mercado, liberdade de crença que seja, tem que ser uma educação pautada na liberdade. Se é uma educação pautada na liberdade, vai ser muito difícil ela ser autoritária. Está baseado nos moldes do liberalismo, nos valores do liberalismo. Ela tem que abarcar diversas formas de ensino. Numa educação liberal, vamos pensar aqui, ó, tem muita gente que vira para mim e fala assim, o ensino de direita ia ter muita escola militarizada. No ensino de esquerda, não ia ter escola militarizada. E no ensino liberal? Ia ter tudo. No ensino liberal, ia ter escola militar, igual tem. Ia ter escola confessional, igual tem. Ia ter escola com ensino presencial, ia ter escola com ensino à distância, ia ter homeschooling para a pessoa estudar em casa. Tudo isso ia acontecer no ensino liberal. Então eu penso que uma educação nos moldes do liberalismo, na minha opinião pessoal, seria melhor, porque daria liberdade para as pessoas se educarem dentro daquela ideologia que ele gostaria. Então, dentro da sua família, você é uma família que preza a disciplina, preza os ensinamentos do militarismo,
Beleza, seus filhos vão estudar na escola militar, tem lá. Ah, não, eu sou uma família carente que quer estudar numa escola pública. Não, eu tenho que estudar na escola pública. Beleza, vai ter escola pública. O liberalismo não vai acabar com a escola pública, vai ter escola pública. Agora, vai ter escola pública, mas a gente tem que pensar em formas de corrigir a falta de vagas nas escolas públicas. Então, o que a gente mais tem é déficit de vagas relacionado principalmente à educação infantil, creche, essas coisas. Você não tem escola suficiente para abarcar, para matricular todas as crianças de um município. Então, existem formas de você resolver isso. Uma das formas, não é a solução plena, mas é uma das formas de você resolver isso. Voucher educacional. Você compra vagas da iniciativa privada para essa criança estudar. E o Estado pagaria. Então é uma forma de você redistribuir renda de forma inteligente, você fomenta o mercado e ainda vai economizar. Em 2017, 2018, eu fiz uma conta aqui para Anápolis. Hoje eu não fiz a conta atualizada, mas está maior, né? Mas naquela época eu descobri o seguinte, que o custo para manter um aluno na rede municipal aqui de Anápolis, o custo mensal é R$640. É o que a gente paga de imposto e esse dinheiro é dividido, né, redistribuído e tal, e é o que mantém, paga o professor, mantém as escolas públicas municipais apenas, R$640. Naquela época, 2017 para 2018, R$640. Aí naquela época, eu pagava para os meus filhos na iniciativa privada, eu pagava R$400. Então, quer dizer, na escola pública a gente paga 640 por mês, na privada eu consigo pagar 400 ou até menos. Aí eu te pergunto, a escola pública, ela realmente está com melhor qualidade para justificar o maior valor? Eu acredito que não. E não porque tem professores ruins, tem bons professores, mas é porque talvez políticas públicas não são pensadas para otimizar o ensino. E talvez você fique gastando muito dinheiro em uma escola que às vezes não precisava estar aberta, porque não tem número de alunos para ocupar as vagas necessárias, enquanto tem escola que está superlotada e sucateada. Então seria muito mais inteligente naquela região onde tem escolas particulares, você pagaria R$400 para esse aluno estudar lá, na particular, ele teria uma boa educação, e essa sobra de R$240 você poderia usar para melhorar a outra escola que está sucateada e que naquele entorno não tem escola particular para você pagar voucher. Então, são políticas públicas que você tem que pensar. E eu acho que uma educação liberal, ela vai pensar em várias formas de educação, em várias formas de resolver o problema. Não vai ficar só assim, sabe? Ah, eu só vou pensar à esquerda, só vou pensar à direita, só vou pensar assim, só vou pensar assado. Eu acho que a educação ela é muito maior do que isso e, como eu disse, problemas complexos não têm solução simples. Tem solução complexa. E você acha que se fizer isso na esfera municipal é mais fácil do que fazer na estadual? Ou você acha que é melhor vir de cima para baixo? Você tem que entender da responsabilização, né, dos entes. Na verdade, a responsabilidade do município, ele pega creches ali, anos iniciais, teoricamente divide a responsabilidade de ensino fundamental com o Estado. Então, do 6º ao 9º ano, a maior parte dos municípios cuida, mas muitos dividem essa responsabilidade com o Estado. Então, você pode reparar que tem escolas estaduais que têm aula de 9º ano, de 8º ano, tem escolas que tem, né? Entendi. Mas a responsabilidade primordial seria do município. Tá? Isso, é ensino fundamental é do município, ensino médio do Estado e a universidade é federal, né? Entendeu? Mas Perfeito. acontece de, às vezes, eles dividirem essa responsabilidade de 8º, 9º ano ali, às vezes acontece. Entendi. Naquela região não tem escola municipal para atender, aí para poder todo mundo ter acesso, aí o Estado assume aquela responsabilidade, entendeu? Bom, tinha ficado uma pergunta para trás aí, foi o Magno César que fez, eu não sei se ele ainda está aqui presente. Ele perguntou se você conhece o sistema Khan Academy e o que você acha dele. Conheço, o Salman Khan, ele foi um revolucionário, né? Ele criou uma plataforma, foi assim, ele começou a ensinar, se eu não me engano, a sobrinha dele, ou a prima dele, eu não lembro, estava com dificuldades de aprendizagem, e ele começou a ensinar ela pela internet. Ele não dava conta de ensinar ela presencial, então começou a ensinar pela internet e começou a desenvolver meios, né, métodos para poder ensinar ela de forma diferenciada. Isso que eu estava falando para você, desenvolver a autonomia do aluno, Salman Khan, ele faz muito bem isso. E ele criou uma plataforma, a Khan Academy, e lá você tem aulas, videoaulas, né, inclusive, de exatas, de diversas matérias, diversos conteúdos, tem uma sequência didática, ele tem uma plataforma onde tem uma inteligência artificial. Então ele criou um AVA, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem, e lá dentro o aluno ele tem um apoio de uma inteligência artificial que vai organizar o estudo dele, vai organizar de acordo com o seu desenvolvimento quais são os conteúdos que ele precisa e tal. E é muito útil, inclusive, para professores. Tem como professor usar essa ferramenta para ensinar bem os seus alunos. É muito bacana. Eu conheci ela lá em 2011. Quando ela começou, eu já estava um pouco antes disso. Então, tem até um livro aqui, ó. Aqui, ó, tem até esse livro aqui dele, Salman Khan, Um Mundo, Uma Escola. Muito bacana, tem muitas ideias legais. Show de bola. Eu já li ele 2 vezes já. Muito bom livro. Coisa boa. Se você quiser fazer alguma consideração final.
Só quero agradecer, tá bom? Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Conversar sobre aquilo que a gente ama, né, que é a educação, para mim é uma satisfação, de verdade. Estar sempre à disposição para pensar ideias novas, formas diferentes de buscar melhorar a educação do nosso país. Então a gente faz a nossa parte, gerando valor naquilo que a gente pode, para as pessoas que a gente pode alcançar. Então, se tiver algum professor assistindo a gente aí, segue a gente lá que vai valer a pena. A gente está sempre disponibilizando conteúdo de relevância para ajudar você a inovar, né? Ter mais relevância aí mesmo, ganhar a atenção do seu aluno e ganhar uma posição garantida na educação do futuro. Forte abraço a todos e até a próxima aí. Até mais, pessoal. Muito obrigado.